Fala, galera linda e maravilhosa! Futuros aprovados! Sou professora Marcela Freitas, de Língua Portuguesa. Vou trabalhar com vocês a área de linguagens, né? Como é conhecida no Enem, tá certo? Porque o que aborda essa área de linguagens? Compreensão, interpretação de texto, que são coisas distintas, e nós vamos analisar nas próximas aulas, certo? A questão também da literatura, né? Vai falar também muito sobre as escolas literárias, né? Textos que são bem presentes no nosso dia a dia, né? Que nós gostamos, contos, crônicas, entre outros gêneros. E também a parte de gramática, lembrando, tem gente que acha assim, no Enem não se cobra gramática. Gente, isto é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Mas realmente, por quê? A gramática será cobrada para que vocês tenham uma análise mais profunda, uma análise textual. Não é só do ponto de vista, vamos dizer assim, bem gramatiqueiro, né? Qual é a alternativa que todas as palavras são oxítonas, por exemplo. Mas realmente é uma gramática que vai depender também o que do sentido, do uso dos conectivos e etc, tá certo? Temos também a parte de redação. Então, se vocês conseguem compreender essa parte, né, o uso da língua nos textos, né, das regras, vai facilitar bastante na hora de vocês produzirem a redação, tá certo? Então, como é que eu posso trabalhar agora com vocês nesse sentido de, a partir de que ponto nós vamos iniciar? Hoje nós vamos dar o nosso primeiro passo a partir de literatura. Sei que muitos estudantes, né, têm sempre uma dúvida em relação à nomenclatura mesmo da palavra, né? E até os diversos sentidos, porque uns perguntam, a literatura faz parte da arte? A arte faz parte da literatura? Como isso funciona? Tudo é arte? Tudo é literatura? O que vocês acham? Vamos lá. Gente, primeiramente, eu quero dizer que a literatura é arte, certo? Ou seja, a literatura é um tipo de manifestação artística. A arte em si possui várias manifestações, tá certo? Então, uma delas é a literatura. Por exemplo, a pintura. A pintura é um tipo de manifestação artística, tá certo? A escultura também é um tipo de manifestação artística. A música também. O cinema, professor, o cinema também é arte, podem ter certeza. Pobre de mim, que estou a Deus para entender que crime cometi contra vós. Mas se nasci, eu já entendo o crime que cometi. Aí está motivo suficiente para a vossa justiça, vosso rigor, pois o crime maior do homem é ter nascido. Para apurar meus cuidados, só queria saber que outros crimes cometi contra vós, além do crime de nascer. Não nasceram outros também? Pois se outros nasceram, que privilégios tiveram que eu jamais gozei? Nasce uma ave, embelezada por seus ricos enfeites, não passa de flor de plumas.
Ramalhete alado quando veloz, cortando salões aéreos, recusa piedade a um ninho que abandona em paz. Eu, tendo mais instinto, tenho menos liberdade. Nasce uma fera, com uma pele respingada de belas manchas que lembram estrelas. Logo, atrevida, feroz, a necessidade humana lhe ensina a crueldade, monstro de seu labirinto. Eu tenho mais alma, tenho menos liberdade. Nasce um peixe, aborto de ovas e lodo, e feito um barco de escamas sobre as ondas, ele gira por toda parte, exibindo a imensa habilidade que lhe dá um coração frio. E eu, tendo mais escolha, tenho menos liberdade. Nasce um riacho, serpente prateada que dentre flores surge de repente, entre flores se esconde, onde músico celebra a piedade das flores que lhe dão um campo aberto à sua fuga. E eu, tendo mais vida, tenho menos liberdade. Assim, chegando a esta paixão, um vulcão qual Etna quisera arrancar do peito pedaços do coração que lei, justiça ou razão pode recusar aos homens privilégio tão suave, exceção tão única que Deus deu a um cristal, a um peixe, a uma fera, a uma ave. Nós temos também a fotografia. Fotografia é arte? É sim, pessoal. Nós temos o teatro também como manifestação também artística, certo? E a cada dia, né, o ser humano vai evoluindo, vai se reinventando e vão surgindo dentro dessas manifestações artísticas mais especificidades, certo? Então a gente sabe que há vários estilos de pinturas, há vários estilos de esculturas e assim sucessivamente, certo? Então, nós sabemos que a literatura, então, o que vem a ser? É justamente um tipo de arte. Mas que tipo de arte? Ela vai trabalhar com o quê, né? Então, a literatura nada mais é do que a arte de se trabalhar com as palavras, né? Não são palavras soltas, não são palavras aladas, mas são palavras que são construídas com um objetivo, né, com um significado que nós vamos observar que muitas vezes foge do senso comum, foge daquilo que é esperado. Então, esta é a graça da literatura. Então, a literatura, como eu acabei de falar, ela é um tipo de manifestação artística, certo? Que vai se trabalhar com as palavras. Então, ela vai trabalhar essa palavra como, né? Como matéria-prima. Vejamos, quando a gente pensa em algo que foi extraído da natureza, um exemplo, eu pego um tomate. Então, um tomate é o quê? Uma matéria-prima, que dali eu posso extrair a polpa do tomate, eu posso fazer extrato de tomate, né? Então, vamos dizer que a literatura pega a palavra como matéria-prima para poder, de uma certa forma, industrializá-la, colocar a matéria para ser o quê? Aprimorada, né? Trabalhada, pegar ali como um objeto bruto presente numa natureza literária e transformá-la, certo? Ela também vai utilizar a palavra como seu meio, né? O modo meio que ela vai trabalhar justamente diante das palavras. Então a gente percebe também que, além de ser matéria-prima, meio, ela será instrumento.
instrumento, pessoal, um instrumento literário, ou seja, um instrumento das palavras. E também ela vai ter uma finalidade. Então, qual será a finalidade, né? Ou qual é a finalidade do texto literário? Então, é justamente produzir essas palavras conforme o viés da literatura, a produção do próprio texto literário, tá certo? E o que é um texto literário? Como é que você olha para um texto e diz, sim, este texto aqui é literário, este texto aqui não é literário? Ou será que é possível fazer essa distinção ou não, né? Então, nós temos o texto literário como ruptura do senso comum, ou seja, aquele senso comum, o senso esperado, né, o senso mais explícito possível, não vai ser de cunho literário, tá? Porque vai realmente haver essa ruptura. E uma das características que nós podemos dizer, assim, identificar, é a presença de figuras de linguagem, tá certo? Então, muitas vezes o sentido que está ali no texto, né, não é aquele sentido dicionarizado. Por quê? Justamente essa ruptura, né, faz abrir um leque, né, em nosso imaginário, abrir um leque em nosso pensamento, faz com que a gente muitas vezes saia de uma zona de conforto que está realmente ali apenas reproduzindo que muitas pessoas dizem e passamos a fazer o quê? Passamos a ter um senso crítico, levar em consideração as diversas opiniões, certo? E extrair aquilo que seria mais adequado. Então, essa é a função, né, do texto literário do ponto de vista com essa ruptura do senso comum, tá? Outro aspecto também é que tem uma criação de um senso artístico. Eu falei para vocês no início da aula que a literatura é um tipo de manifestação artística que trabalha com as palavras. Então, essa questão de um senso artístico vai levar em consideração o resultado dos experimentos, do conhecimento do ser humano, a sua questão cultural, a região que ele está inserido. Então, tudo isso vai formar o senso artístico, tá certo? Outra coisa também, o texto literário, ele é ficção? Ele é fato? Ele é realidade? Gente, olha, podemos dizer que tem um pouco dos dois. Vejamos, ela é uma obra de ficção, ou seja, não necessariamente conta a história de uma pessoa, mas pode contar. Nós observamos, por exemplo, que nós temos livros, né, baseados em fatos reais, temos filmes que foram baseados em livros, né, e a gente percebe essa questão das manifestações artísticas, né, elas se entrelaçando, mas na verdade a literatura não necessariamente ela ocorre como fato, mas ela demonstra o quê? A realidade. Quer ver um exemplo? Quando você pega um livro, começa a ler sobre uma personagem e você chora, e você se vê naquela personagem, porque muita coisa que aquela personagem passa é o que você está vivenciando ou já vivenciou. Então, o que acontece? É ficção, certo? Mas é baseada numa certa realidade. E essa realidade ali está ligada com quem consome, que é justamente o leitor. Eu, você, qualquer pessoa que tenha um contato com o texto, com uma obra de literatura.
literatura. Ela nos faz gerar cartaz. Então, para poder elucidar melhor, eu digo a vocês que cartaz vem do grego, que significa purificação do espírito humano. Ou seja, é a capacidade do ser humano se ver livre de imperfeições. Então, ela vai colocar para fora tudo aquilo que é anormal em relação ao sentimento, né? A natureza humana, tá? Então, por isso que a gente ri, a gente chora, né? A gente tem raiva, aí tem personagem que, né, a gente tá lendo ali e fala: poxa, como é que fulaninha é desse jeito? Como é que tem esse segredo ninguém descobre? Como uma pessoa pode ser tão má? E faz isso, mexe conosco. E a gente sabe que realmente a literatura tem esse poder de mexer conosco, de mudar os nossos pensamentos, de fazer com que tenhamos um pensamento mais crítico. E também, pessoal, tem o caráter lúdico. Por quê? Porque realmente nos faz rir, coloca em situações que a gente olha e sente, né, o prazer em estar lendo ali, de trabalhar, né, de forma criativa, né? Tem aquele momento ali de diversão também. E também, né, tem um momento ali realmente que nós devemos realmente ter uma certa aprendizagem. Mas essa aprendizagem, como eu falei para vocês agora, ela é lúdica, né? Vai utilizar ali da palavra, né, para que a gente possa aprender, né, situações do cotidiano, né? Ter um olhar mais afinco para as críticas sociais, certo? Outra característica é que tem a necessidade humana de produzir e consumir arte, né? Nós sabemos que somos seres que temos corpo, alma e espírito, e nós devemos alimentar cada um deles, né? Então, o nosso corpo, ele não serve apenas, né, a nossa mente para reproduzir um conhecimento, reproduzir fatos, mas a gente sente a necessidade de consumir e produzir a arte, né? Então, vejam bem, pensem só, nesse período de distanciamento, né, isolamento social, o que seria de nós se não tivéssemos um livro para ler? Imaginem sem Netflix, pessoal. Como seria isso, hein? Imaginem vocês durante esse período sem uma música, sem pegar aquelas fotografias, né? Eu vi muitos alunos compartilhando no Instagram, né? Fotos. Hoje é dia de TBT, não importa se já passou um ano, se não é quinta. Aí começam assim, por quê? Porque nós sentimos a necessidade de ter essa identidade cultural presente, a fotografia, a arte, né, as mais variadas manifestações artísticas, a música, a pintura, né, esculturas, né, até a foto de alguém, né, pode ser até de algum animalzinho, né, que você fala, olha a tua cara, fulano, porque às vezes não é nem porque parece, porque realmente ali aquela pessoa, ela tem, na verdade, por exemplo, uma paixão por animais, né? Por exemplo, por gatos ou por peixes, eu me lembrei de você. Então, tudo isso leva em consideração a nossa construção cultural. E nós temos essa necessidade, é inerente, certo? Nós temos a necessidade de consumir arte. Imagina como seria a saúde mental das pessoas se não tivesse a música durante esse período. Nós passamos por muitas coisas, né? Ainda estamos passando, tentando reaprender, né, a conviver na verdade nesse período, aprender. Então, assim, é de suma importância que tenha
essa questão desse consumo da arte. Não existimos sem a arte, não podemos dizer que somos seres humanos completos sem ela, né? Muito menos sem a literatura, tá bom? E nós temos também que o texto literário, ele tem uma interpretação, né, indireta da realidade. Como eu já falei com vocês, né, comecei a citar que muitas vezes a gente chora, a gente ri com um personagem, né, a gente observa uma situação e diz, eita, isso também aconteceu comigo, principalmente quando vocês escolhem livros, né, por exemplo, na seção infanto-juvenil, né, de acordo com a faixa etária, a gente percebe que o imaginário das crianças, né, quando começa ali com os contos infantis, né, com os clássicos, elas começam a despertar, né, e pensar na Chapeuzinho Vermelho, na Cinderela, entre outros personagens literários, né? Então aquele efeito do mágico assim é ideal e é um processo realmente transformador na vida de uma criança, né? Então a literatura ela tem que acompanhar não só esses anos iniciais, né, vamos dizer assim, o crescimento, né, essa parte da infância, mas também na parte quando já está passando por uma fase mais juvenil, na parte adulta. Então é de suma importância que se tenha uma interpretação indireta, na verdade. Então, como eu estava falando para vocês, em relação sobre a literatura não ter um sentido ali pronto, né, mas um sentido a ser desvendado, e a presença de figuras de linguagem, né, são pertinentes a essa área, eu vou deixar para vocês agora um vídeo chamado Metáfora, tá certo? De Gilberto Gil, e posteriormente vou falar um pouco mais sobre a letra desta canção. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente metáfora. Oh, oh. Existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta
existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. E, bom, ao longo dessa vida, já agora são 67 anos vivendo-a, enfim, os amores, as companheiras, os casamentos, enfim, os filhos, 8 deles, 7 vivos, alguns se dedicando ao mesmo ofício que o pai, não é? A Preta, a Nara antes de todos, logo Nara mais velha, depois a Preta, o Pedro também, esse que se foi, agora o Ben, né? Ben Gil, com vocês, venha bem. Oh, sorte! Vamos agora para a análise da letra da canção, certo? Venham comigo. Nós temos aqui: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Guardem bem. Lata, né, pode conter algo, mas quando ele disse lata ali, ele pode querer dizer o incontível. Como é que a pessoa diz o incontível, não é mesmo? Dando continuidade. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Então, como é que alguém pode dizer algo que não contém, né? Tá ali algo que contém na lata e dizer um incontível, ou seja, aquilo que não contém. E também quando tem uma meta, né? Tem uma determinada meta. O poeta, na hora que ele está fazendo, né, a sua produção artística, na verdade, ele pode estar realmente querendo dizer algo inatingível, ou seja, não é apenas aquilo que está posto no texto, que tem na superfície textual, mas leva em consideração a semântica, né? O sentido. Então, tanto dizer um incontível como dizer um inatingível
Ambos estão se referindo a justamente a quebra do sentido tradicional, que é aquele sentido ali pronto, né? A gente começa a se questionar como é que pode isso, né? E a literatura, ela rompe com essas barreiras, tá certo? Vamos continuar, tá? Nós temos aqui que segue dizendo: por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata, né? Ou seja, ninguém pode determinar o que o poeta tem que colocar ou não. Ele sabe o que fazer, não é mesmo? Então, na lata do poeta, tudo ou nada cabe. Ou seja, pode caber tudo, pode caber nada, né? Pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível, né? Então vamos lá. Quando a gente tem aqui, olha, por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo na lata. Nós temos uma linguagem objetiva, né? Uma linguagem mais direta. Nós temos aqui o sentido literal, né? Temos aqui, vamos dizer o que ele tem que colocar ali dentro. Mas quando eu começo a dizer que tem que caber um incabível, a gente começa a bugar, não é mesmo? Nossa, como assim vai caber aquilo que não cabe? Então, ou seja, nós já temos uma linguagem aqui ambígua, uma linguagem subjetiva, não é uma linguagem pronta, né? Por quê? Porque aqui é algo mais dos sentimentos de quem está produzindo, né? De como o poeta quis passar aquela mensagem, não é um sentido que está ali, né? Realmente denotativo, né? Ou seja, um sentido ali real. É um sentido que nós chamamos de sentido figurado, né? Então, conclui-se dizendo, né? Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe sua meta fora da disputa, né? Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora, né? Então, a gente observa, por exemplo, a figura, né, de linguagem aí, que ele faz ressaltar, né, a presença da metáfora, que também é bem pertinente dos textos literários, ou seja, o sentido ele não é pronto, né? E faz isso, faz a quebra do senso comum, né? Rompe com o esperado. Então, isso, pessoal, é justamente literatura, a arte de se trabalhar com as palavras, tá certo? Então, continuando e falando sobre a função da literatura, nós temos várias, certo? E eu quero trazer a fala de um grande literário, né, que é Antônio Cândido, que ele fala da literatura como um direito. Assim como as pessoas têm direito à alimentação, né, à saúde, né, ao lazer, a literatura também é um direito. Acompanhem comigo. Eu acho que o problema do direito à literatura tem um ponto de partida, é o meu ponto de vista. É que a literatura é uma necessidade universal, experimentada em todas as sociedades. Desde as que nós chamamos primitivas, até as mais avançadas, o homem tem necessidade de fabular, a efabulação, porque é uma espécie de complemento da vida. E essa efabulação, como dizia Goethe, o homem entra na literatura, quando sai dela, sai mais rico e compreende melhor o mundo, entende melhor. Frequentemente a pessoa não tem noção disso, porque se passa nas camadas do inconsciente. Mas ele lendo poesia, vendo história de fada quando é menino, vendo romance quando é grande, aquilo vai se armazenando nele e vai enriquecendo a maneira dele ver. Sem querer, quando ele vê a realidade, ele está vendo as coisas que ele viu na ficção. De maneira que a criação ficcional nos integra
ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo, da nossa maneira de ser. Se ela existe em todas as sociedades, se ela é uma necessidade fundamental, ela é um direito de todo homem. Agora, o problema do ponto de vista social é que com a sociedade iníqua que nós temos, tudo é muito mal distribuído. Tudo é muito mal distribuído. Então, formam-se, é claro, os diferentes tipos de literatura. Certos tipos de literatura não são acessíveis ao homem muito rústico, mas ele tem a literatura dele, que nós chamamos com o nome de folclore. Temos a literatura dele. Uma sociedade que a gente imagina, uma sociedade bem organizada, com todos os produtos da literatura, em todos os níveis, seriam acessíveis a todos os grupos e classes sociais. Certamente, eu pessoalmente, estou convencido de que a literatura melhora muito o ser humano. Seja a história de tartaruga, seja a história de coelho, seja a história da corrida da tartaruga com o coelho, seja isso, até os irmãos Karamazov e Dostoiévski. Tudo isso enriquece muito. Enriquece porque ensina a ver a vida de alguma maneira. O fato é que eu não conheço ninguém que tenha passado pela literatura, desde o folclore até Camões e Dostoiévski, que isso não resulte em enriquecimento próprio. Então eu acho que uma das coisas mais importantes da sociedade, uma sociedade que nós imaginamos, uma sociedade ideal, seria assegurar não só os meios materiais de vida, mas assegurar a possibilidade de ter acesso a todos os níveis de literatura. E é uma brutalidade social fazer com que uma pessoa cresça e viva sem ter capacidade de ler Machado de Assis ou ler Dostoiévski. É uma privação, é uma mutilação aqui a sociedade, de modo que, para mim, o direito à literatura deságua na justiça social. O direito à literatura deságua na literatura acessível a todos. Eu termino citando uma coisa muito interessante que a professora Maria Vitória Benevides me contou, e que eu cito no meu ensaio. A Prefeitura de Milão, há muitos anos atrás, a Prefeitura de Milão conseguiu que os industriais dessem 1 hora livre, 2 horas livre por semana aos operários, para eles fazerem o que eles quisessem. Certo de que eles queriam passear. Eles pediram para se aperfeiçoar no estudo da língua, para eles lerem certos livros. Uma coisa muito bonita, eu li quando era muito moço, eu tinha 15 ou 16 anos, eu li numa revista francesa chamada Europe, que existe até hoje, que um escritor chamado Jean Guéhenno, que eu conheci pessoalmente aqui em São Paulo, estava muito em moda no começo dos anos 30, a literatura proletária, a literatura para o operário. E nos dizia, não há literatura para o operário. Tem qualquer literatura, por que uma feita por operário? Por que discriminá-la? Então ele fez uma experiência. Ele pegou e deu pessoas rústicas que moravam no bairro dele para ler a literatura proletária que estava se fazendo na Rússia naquele tempo. O romance. Eles devolveram, era muito chato. Aí ele deu Balzac, Zola, Stendhal, e adoraram. Por quê? Ele foi vítima de um pecado de orgulho. Ele achou que para o pobre precisava literatura feita para o pobre, enquanto que o pobre queria boa literatura. Com isso eu termino. Tá bom? Então, gente, para Antônio Cândido, a literatura deve ser um direito universal, tá? E eu quero destacar alguns trechos, né, de sua fala, que ele diz o seguinte, né, que reconhecer que a literatura, que ela é indispensável para o outro. Nós sentimos muitas vezes
essa necessidade, porque achamos que ela deve ser um bem, né, para quem pode, isso está errado, que não existe, não deve haver esta distinção, certo? Mas realmente deve-se ser de acesso, deve ter acesso a todos, tá bom? Então a gente tem que reconhecer que não é só uma prioridade nossa, mas é uma prioridade, na verdade, de todos, assim como alimentação, liberdade de expressão, certo? Outra coisa também é porque isso acontece porque achamos que os nossos direitos são mais necessários que o do próximo, e a gente não pode pensar assim, tá? Então, é também mais um ponto que ele coloca aí como função da literatura, né, também da gente ter essa quebra desse preconceito. Outra coisa que ele também ressalta é que não há povo, né? Não há nem povo que exista que não tenha uma literatura, que não tenha histórias a serem contadas. Isso não é verdade? Nós lembramos das histórias que já contaram pra gente e que ainda contam, não é mesmo? E também ele fala que ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo literário. Então, Antônio Cândido está dizendo aqui que qualquer pessoa deveria ter acesso à literatura quando? Todos os dias. Isso mesmo, pessoal, todos os dias. Não pode passar 24 horas, ou seja, não pode passar um dia sem literatura. Outro aspecto também é que ele fala aqui, que eu acho muito importante ressaltar, é que não se deve haver a distinção entre a cultura popular e a cultura erudita. Como assim? Essa pessoa é mais do povão, mora numa zona periférica, ela tem que ter acesso à literatura daquela região, tal. Não é só isso, tá entendendo? Então, isso é um preconceito. Todo mundo tem que ter acesso, tanto ao que nós consideramos, chamamos de erudita, popular, porque tudo, gente, é literatura. Então, todo mundo tem que ter esse direito, né? Deveria, pelo menos, ser um direito, porque a realidade é que muitas pessoas, né? A gente ainda vive num país que não tem essa cultura da leitura, infelizmente, né? Aí alguns ainda dizem, prof, mas eu leio as mensagens do WhatsApp. Venha não, viu, que eu sei que quando chega aquela mensagem maior, né, do que o esperado, ninguém lê, né? Então, outra coisa, né, para finalizar, que eu achei muito importante, que ele diz que literatura em todas as modalidades e nível é um direito inalienável. Ou seja, você não pode tirar isso de ninguém, tá? E continuando, né, falando sobre a literatura, eu quero trazer para vocês outra função social, certo? Como denúncia, certo? Ou seja, como denúncia social. Em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa um romance que vem revolucionar a escrita, né, brasileira, principalmente assim do período do realismo. Ele age de uma forma sutil, né, em criticar a sociedade burguesa, porque vocês também vão analisar comigo, né, esse período, principais autores e obras, certo? Vamos fazer um recorte e a gente consegue observar com Brás Cubas, né, um protagonista ali que ele, na verdade, ele é um defunto autor, né? Tem até essa questão assim, não é um autor defunto, é um defunto, ele está ali com um olhar mais imparcial para poder julgar a sociedade carioca ali do século XIX. Só que não é apenas ali pelo que se aparenta, né? Está ali aparecendo, mas sim do ponto de vista psicológico, onde tudo começa.
e ele critica mesmo a ociosidade da sociedade burguesa da época. Mas sabe como ele termina a sua obra? Se gabando porque nunca havia trabalhado. E ainda, vendo a literatura, né, como denúncia social e focando bem nessa parte psicológica, nós temos Dom Casmurro, né, interpretado ali por um dos protagonistas, né, o Bentinho, que vai trabalhar realmente na sua psique, né, podemos dizer assim, todas as suas angústias, seus sentimentos, né? Aí chega no final do livro, Bentinho, né, foi traído ou não por Capitu e Escobar, né? Porque Escobar era seu fiel e melhor amigo. Ele olha para a criança, né, que supostamente seria fruto, né, do seu relacionamento com Capitu, mas acha que o menino é, na verdade, a cara do seu amigo, então começa ali a torturar. Então vocês podem ler várias vezes o final do livro, que sempre tem essa deixa, né? Realmente, Capitu matou ou Capitu traiu ou não Bentinho? Eis a questão. E isso leva uma série de acontecimentos, né, que vão gerar dúvidas, né, no protagonista. Então a gente percebe que Bentinho ele vem desnudar todos os seus sentimentos, contradições e pensamentos, tá certo? E nós temos a literatura como entretenimento, ou seja, tem gente que pensa assim, professora, é porque existem algumas obras que são realmente uma comédia. Não necessariamente, tá certo? Assim, obras que são realmente muito engraçadas, mas o entretenimento é realmente você poder desopilar, se desligar deste mundo real. Claro, né? Muitas vezes ela vem falando de situações do nosso dia a dia, ou seja, do nosso cotidiano. Mas ela também tem esse objetivo, né, que a gente possa utilizá-la para nos desligarmos do nosso dia a dia, né, das coisas assim que temos tantas tarefas, tantas obrigações, tantos afazeres, né? Então, ela vem com esse poder também. Então, gente, com essa abordagem que eu fiz ainda há pouco, nós podemos considerar alguns aspectos, tá certo? Nós temos aqui os textos literários, como eu já falei para vocês, e também nós temos os textos não literários. Então, como podemos diferenciar um do outro, certo? A gente observou que os textos literários, eles não têm um sentido que pronto, tipo assim, aqui, né, temos o iFood, sua comida é na hora, tá ali, você pode consumir. Isso é uma alusão aos textos, na verdade, utilitários e não os textos literários, certo? Porque, gente, pensem comigo, se o sentido não é pronto, eu preciso o quê? Desvendá-lo, tá? Então, o que seriam esses textos não literários? Esses textos não literários, eu posso citar alguns exemplos, como as notícias, reportagens, tá certo? Textos de caráter injuntivo, né, que vão prescrever, por exemplo, ordens. Exemplo, receita de bolo. Receita de bolo. Vamos lá pegar uma receita de bolo. Nossa, que texto literário. Só se fosse a partir da receita de bolo criar um texto literário. Mas ali estão o quê? Instruções, né? O sentido, ele não vai dizer, olha, pegue 2 xícaras de chá de farinha, né? Então, são 2 xícaras de chá. Não é xícara de café, tá certo? E nem é para colocar farinha, não é para colocar açúcar. Então, a gente percebe que é um texto que instrucional. O que está sendo dito é para ser seguido
ao pé da letra. Claro que pode ter algumas sugestões na parte de substituições. Você pode substituir, né, o recheio, por exemplo, né? Então, são coisas assim que, na verdade, predominantemente a gente observa que ali o que está sendo dito é para ser reproduzido. Nas notícias, né? O que aconteceu, como foi, dia, né? Hora, data, etc. Tá ali o sentido pronto, tá? Uma reportagem que vai falar, por exemplo, das maravilhas do Nordeste. Então, o que vai acontecer ali? Nós vamos observar que vai descrever aqueles cenários, aquelas imagens, tá? E assim sucessivamente, os textos que são leis, né? O que está na lei tem que ser o quê? Seguido, não é mesmo, pessoal? Não tem, mas aqui nós temos uma interpretação muito subjetiva, eu posso abrir mão, tá entendendo disso? Não, o que está na lei tem que ser seguido, né? Tem suas ressalvas, tem suas nuances, mas o que está ali está pronto. Ou seja, esses textos que eles não são literários, ou seja, eles não possuem um sentido pronto, nós os denominamos de textos utilitários, tá certo? Então, esses textos são chamados de utilitários, então a literatura, né, os textos literários, eles não são utilitários, tá certo? Porque eles não têm um sentido pronto, tá bom? Outro aspecto também que é de suma importância ressaltar é que o texto literário, ele tem um sentido ambivalente, ou seja, não é aquele sentido que está pronto, né? Você pode descobrir. Já o texto não literário, ele tem um sentido que univalente. Como assim? Só tem aquele sentido, é o sentido pronto, é o sentido dito, é o sentido que está posto. No texto literário, nós temos ali o plano da expressão, né? O plano dos sentimentos, e já no plano dos textos não literários, nós temos o que? O conteúdo ali em voga. Então, nos textos literários, nós temos uma função mais artística, né? E a função dos textos não utilitários, né? A função dos textos não literários é justamente o quê? Utilitarista, tá certo? Então, no texto literário, nós temos uma visão mais subjetiva, tá certo? Porque leva muito em consideração quem o faz, né? Quem o escreve. E já nos textos de caráter não literários, né? Não literário, nós temos a presença, né? A predominância da objetividade. Nos textos literários, nós vamos dizer que nós temos ali uma linguagem, o quê? Conotativa, ou seja, não é uma linguagem real, diferentemente do outro, que é justamente uma linguagem denotativa, que vai falar sobre o real. Quando eu digo, o engenheiro projetou uma ponte, certo? Tranquilo até aí? Pronto. Todo mundo entendeu que o engenheiro foi lá e fez o quê? Uma ponte, não foi? Vamos lá, colocou o cimento, né? Foi feito ali, tudo bonitinho e tal. Mas se eu digo que certo? Então prestem atenção na letra da música, né? Cálice, de Chico Buarque, tá bom? De Holanda, e percebam a construção dessa linguagem mais, né, no plano da conotação, no plano figurativo. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.
de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Ao que pode. Vamos ao que pode. Então, podemos perceber, pessoal, que nessa construção, né, de cálice, embora coloque-se ali cálice, né, a gente pensa no texto bíblico, né, a gente percebe uma presença de uma intertextualidade com a passagem bíblica que Jesus foi tentado no deserto e, né, ele pede para afastar Satanás dele. Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, que já é uma linguagem figurativa, né? Esse cálice seria essa tentação. E no caso, Chico Buarque fala, né, desse cálice, que não é um cálice também um cálice feito, mas na verdade é uma tentação, só que não é
um cálice mesmo. O que ele queria dizer ali é cálice, né, do verbo calar, né, porque ele vivia um período, né, de ditadura aqui no Brasil, e muitas vezes os artistas eles não podiam expressar o que eles queriam e como queriam. Então, por isso que ele utilizou da intertextualidade, né, pegou a literatura a seu favor e os múltiplos sentidos nessa plurissignificação que ela utiliza. Então, gente, um grande abraço e até a próxima aula.